Vamos lá. Então, vamos lá. Beleza. Rubens, primeiro eu quero te dar os parabéns, né? E dar boa noite a todas as pessoas que estão nesse momento nos assistindo, tanto pelo Zoom como pelo Facebook. Foi incrível o retorno que nós tivemos da entrevista que nós fizemos lá na TV Opinião em Araras. E não só isso, nós tivemos aí mais de 18 mil pessoas assistindo. Isso foi realmente fantástico. Eu acredito que a gente tem edificado a vida de muita gente e acredito que tenhamos feito a diferença com tudo aquilo que nós falamos na TV. Hoje, eu acredito que nós tenhamos aí uma outra missão, né? Vamos falar, que água que o pessoal está bebendo? O pessoal quase não se preocupa com isso, né, Romês? O que o pessoal está comendo? Né? O que o pessoal está pensando? Eu acho incrível aquilo que você falou lá na TV e foi ao vivo, né? Será que o que você está pensando é o que você está pensando? Ou o que querem que você pense? Né? Eu acho que nós vamos ter assuntos aí interessantes. Como é que você sentiu essas entrevistas e essas lives que a gente está participando, Rubens? Primeiro, quero te dar parabéns também, domingo, que você tem um público aí fiel, que te segue, que sabe do teu trabalho, sabe do teu interesse em ajudar as pessoas, né? Então, não é um interesse pessoal. Eu acho que o mundo está mudando por pessoas como você, que não tem um interesse pessoal, tem interesse em ajudar as pessoas. Então, parabéns. E foi fantástico, eu senti mesmo, a gente sabe que estamos todos unidos na questão de energia, né? A entrevista ao vivo lá foi muito interessante, ele foi muito receptivo lá, o entrevistador, né? Ele ficou, acho que assim, ficou interessado, a gente percebeu mesmo que ele queria... Ele ficou impactado. Aberto, né, a essas questões. Então, para mim foi muito, eu fico muito agradecido, porque são ideias que nós, digamos assim, defendemos e trabalhamos há muito tempo, né? Então, talvez agora estejamos aí no momento de poder, nesta situação mesmo, colher um pouco de mudança de pensamento, de padrão de vida e falar sobre estilo de vida, né? Que você vai começar a falar, a gente começa a falar do mais básico mesmo, né? Do que mais nós temos no nosso planeta. 70%, 70% do nosso planeta, o que é? Água, né? Então, vamos falar disso. Fantástico, fantástico. Eu acredito que a gente vai quebrar alguns paradigmas e vamos até preocupar um pouco as pessoas. Será que elas estão agindo da maneira correta? Será que até escovar os dentes elas estão escovando da maneira correta? Nós vamos hoje impactar. Eu acho que isso é que é importante. Será que você está comendo? Está te fazendo bem? O teu sistema imune, como é que está? Né? Então, eu vou compartilhar a nossa tela aqui e vamos começar já impactando o pessoal, Rubão. O que você acha? Vamos lá. Traz essas informações aí poderosas. Então, vamos lá. Só um minuto. Deixa eu pegar ela aqui. Já está aqui. Quando você vai entrando aí, quer dizer... Vai comentando, vai falando com o pessoal. Você acha importante, né? Quer dizer, está mudando um pouco o conceito das pessoas que são mais suscetíveis, né? Quem que é o pessoal de risco? Então, o grupo de risco não é o idoso. O grupo de risco é o doente. Mas o grupo de risco que eu entendo que é o mais importante é o grupo de risco do doente que não sabe que está doente. Veja, né? Então, mas o pessoal não tinha doença nenhuma. Como não tinha doença nenhuma, né? Quer dizer, por isso que a gente vem conversar o que ele come, o que ele bebe, como é que ele vive. Então, hoje está se estudando, e eu estava ontem vendo aí uma live também do Dr. Arthur O'Brien, que é um médico muito famoso. Algo muito mais importante a gente ver estilo de vida, né? Qual é o estilo de vida? Então, vamos mudar um pouco o conceito. Então, por que uma pessoa, como eu já falei, por que uma pessoa, então, de 30 anos... É um processo aí que eu nunca vi. E uma de 30 tem. Porque estilo de vida que vai levar a quem está saudável e quem não está saudável. Então, a proposta é um pouco diferente. A proposta é
como está o teu estilo de vida, o quanto saudável você está, ou o quanto doente você não sabe que está. Nós vamos falar do básico hoje. Isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Então vamos lá, que eu estou tentando colocar aqui na tela cheia. Para poder. Está dando um probleminha aqui no meu slide, mas eu já vou resolver isso em questão de segundos. Eu vou dar um exemplo para o pessoal começar a entender, quando nós vamos falar de terreno biológico. Né? Então, eu vou dar só o que é um terreno biológico? Então, vamos dizer que você tenha um terreno, que esse terreno seja, por exemplo, na praia, e você queira plantar sementes que você teve, que foram muito bem, você recebeu sementes colombianas de um café fantástico, uma semente fantástica. Você planta esse café, essa semente na praia, e não cresce. O café não cresce, não dá, não fica bom. Aí você conversa com um amigo teu, que é um estudante, um estudioso dessa questão, né, do terreno e tal, ele fala, não adianta você plantar uma boa semente de um café, por exemplo, na praia, porque o terreno da praia, você precisa plantar banana. Banana, você vai ter um bom efeito. Então, mais importante que a semente é o terreno. Tudo bem? Então, as pessoas não entendem isso. Tudo bem. Então, a gente precisa... Manda bala, vai mandar. Lembrar que o vírus é a semente. Tudo bem? O terreno é o corpo. Então, onde vai crescer essa semente? No terreno mais propício. Né? Então, se você tem um terreno mais apropriado para que o vírus cresça, ele vai crescer mais facilmente. Então, é um conceito completamente diferente. Eu estou saudável. Como é que está teu terreno? E nós vamos conversar disso, quer dizer, terreno nesse sentido, terreno biológico, é o corpo orgânico, né? Como é que está o teu corpo orgânico? Como é que está a água do teu corpo orgânico? Né? Como é que estão as células? Então, isso que a gente vai conversar. E o Domingos tem aí uns slides fantásticos, ótimo, vamos lá. Então, vamos lá. Consegui. Tive um probleminha aqui com o rato, rapaz. O ratinho aqui estava meio bravo. Então, vamos lá. O que é importante a gente balancear o nosso sistema imunológico? Por que a maioria das enfermidades se desenvolvem? Será que nós estamos com o nosso sistema imune alterado e desequilibrado? Nós temos aí o nosso sistema imune, um desenho bem simples, mas nós temos que nos preocupar com uma coisa. 70% do nosso corpo é água, né? Isso mesmo. Quando nascemos com 80%, aí vamos envelhecendo. O principal problema é quando os idosos, né, que você pode ver que o idoso não quer beber água. O idoso não bebe água porque não sente sede. Correto. Só que a água é importantíssimo para ele. Importantíssimo. Mas que qualidade de água que nós estamos tomando? O que nós estamos fazendo? Né? Conversa um pouco e fala um pouquinho para o pessoal, Rubens, sobre esse nível do sistema imunológico e as doenças. Quando ele está hiperativo, nós temos as alergias, as sinusites, as asmas, as rinites, dermatites. Né? Sistema alterado, as enfermidades autoimunes, o lúpus, a esclerose, etc. E tal. Se está balanceado, eu tenho saúde. Se ele está baixo, eu tenho deprimido, eu tenho vírus, bactérias, parasitas, etc., que fazem a festa. Se o sistema estiver muito baixo, eu tenho câncer, e câncer em vários, né? De mama, próstata, pulmões, cólon. Eu até brinco, né, Rubens? Que eu falo, vem cá, você está com CA. Você comprou ele no supermercado? Ele veio pelo correio? Não. Ele se criou no seu próprio corpo. Algo não funcionou bem que fez com que essa célula deformada, ou que quer que, como vocês queiram chamar, não vamos falar tecnicamente, porque, Rubens, o que o pessoal, todo mundo adorou nas nossas entrevistas, que nós falamos a linguagem do povo. Claro. O povo entender, porque senão não adianta. Né? Então, se isso nasceu no nosso corpo, o nosso corpo também pode eliminá-lo, porque nós temos as nossas Forças Armadas. Fala um pouquinho sobre isso, Rubens, para a gente já entrar na água.
Então, o sistema imunológico, né, hoje está em pauta, né, embora o pessoal está falando mais do vírus do que o sistema de defesa. Né? Então, fica falando mais do que ataca, entre aspas, do que defende. Então, nós somos defendidos por um exército, né, que tem, como você falou, eu também entendo, tem exército, tem marinha, tem aeronáutica, nós temos vários sistemas de defesa. E esses sistemas estão apropriados para nos defender. Mas como um exército, né, como qualquer nação, um exército, ele precisa ser bem nutrido, né? Você precisa pagar bem os soldados, você precisa dar uma boa nutrição, você precisa dar bons armamentos. Isso é ter bom exército. E isso custa. A gente sabe, um exército bom custa. Né? Nós temos aí uns países que têm exércitos maiores, estão mais na defensiva, não é fácil invadi-los. Então, nós precisamos ter esse pensamento. O quanto eu estou, entre aspas, pagando, investindo, digamos assim, no meu exército de defesa. Né? Porque conforme eu tenho alterações digamos assim, nessa nutrição do meu exército de defesa, ele vai ficar mais enfraquecido. Então, se vier um inimigo, esse inimigo vai ter mais facilidade de atravessar as minhas fronteiras, as minhas defesas. Então, de novo, como a gente começou falando, precisamos focar mais no sistema de defesa nosso do que ficar pensando só no vírus que nos ataca, porque são vários níveis. Então, você está vendo aí... Nós somos atacados diariamente, Rubens, com tudo, vírus, fungos, parasitas, bactérias, 24 horas, a cada segundo, 24 horas. E nós nos defendemos. Né? Então, o fato de eu estar sem doença aparente não significa que eu estou com o meu sistema imunológico pronto para um ataque maior. Entende? Então, vamos pegar esse ponto. Eu posso estar tendo uma briga, né? Eu estou tendo uma briga constante aqui com uma série de fatores que nós vamos conversar, e quando vem um outro inimigo, digamos assim, mais um inimigo, eu não dou conta. Né? Então, eu estou brigando com 3 exércitos. Quando vier o quarto, eu não dou conta. Mas eu falo, mas eu estava saudável. Não, você não estava percebendo o quanto você estava tendo de conflito já gastando o teu sistema imunológico. Tá? Então, é isso que nós queremos conversar hoje aqui. Deixar o sistema imunológico preparado para, eventualmente, quando vier o inimigo, ele não ter possibilidade de invadir. Né? Logo ali na fronteira, a gente já determina isso. Olha que cena. Será que esse cara tem um sistema imune forte ou não, Rubens? Ele está brigando, né? Eu não sei se mais alguma coisa ele vai aguentar, mas ele está brigando com muita coisa aí, pode ver. E você pode perceber que o indiano, principalmente nesse caso a foto é indiana, né? Você percebe que calcula nós, que moramos nos trópicos para baixo, se entrássemos numa água dessas, o que aconteceria com a gente? Por que de repente nada aconteceu com ele? Porque o sistema imune já se acostumou com essa agressão. Isso é incrível. Isso é incrível. Agora, que qualidade de água que nós estamos nos banhando, né, Rubens? Isso que é importante. Só desligar a Joelma aqui, que a Joelma que está com o microfone ligado. Então, essa foto traduz muito para todo mundo que está nos ouvindo por que o africano, por que o indiano, porque, por exemplo, vou fazer um exemplo agora que eu acho que vai ser muito legal. Por que o cachorrinho vira-lata é mais saudável que o cachorrinho da madame? Rubens, é para rir, mas é verdade. Ele está exposto... Não, pode falar, fala. Ele entra em contato. Ele entra em contato com várias situações, mas entra em contato não de uma vez só. Né? Ele vai entrando em contato e vai fortalecendo o exército de defesa. O campo de ação que ele está, a sua área de vida é infestada. E o sistema dele tem que diariamente eliminar aquilo. Então, cresce um fortalecimento imune totalmente diferente de um cachorrinho de madame que fica dentro de casa. Aqui a gente já pode deixar um gancho
que é um ponto de discussão, né? O quanto é importante você entrar em contato, né, com as adversidades em vários níveis. E aí a pergunta, o quanto será importante que a gente entre em contato com esse vírus? Né? Porque ele vai entrar em contato com todo mundo. Então, a importância da questão do distanciamento social, desse isolamento, até quando, como funciona, isso eu sei que é um ponto bastante discutido. Mas... E é muito sensível, né, Rubens? Porque como é que eu estou, como é que está a minha saúde, como é que está o meu sistema imune para eu enfrentar essa guerra? Se eu não estou preparado, é complicado. Se eu estou com medo, eu já perdi essa guerra. Agora, se eu me preparar, se eu me nutrir corretamente, trocar a água que eu tenho do meu corpo, meu sistema imune estiver responsivo e reativo, querido, eu posso ir para a guerra. Mas, olha, se morrer, eu pelo menos briguei. Agora, você ir sem a mínima condição, o resultado é fatal. Bom, vamos lá. Já falamos um pouco sobre essa água e foi importante porque dá para o pessoal perceber que as agressões nos geram e nos fazem com que o nosso sistema seja mais responsivo. Ok? Pronto, vamos lá. Dá uma olhadinha a água, por onde percorre, e veja os canos e os encanamentos das cidades, Rubens. Olha, dá uma olhada. Nossa. Dá uma olhadinha nisso. Aí eu faço uma pergunta. A maioria das pessoas, quando escova os dentes, pega a água da torneira e põe na boca. Será que ela teria coragem de pôr o dedo nesse cano e pôr na boca? Pense, essa água que está percorrendo esse cano, no mínimo, vem com mais de 20 produtos químicos. Ah, não, mas ela tem cloro e tem contato, ela elimina as bactérias. Sim, só o cloro entra no teu corpo, vira um trialometano, e o trialometano é cancerígeno. Rubens, quase ninguém fala isso. Lembra a vovó que tinha aquele copinho na pia, que pegava água no filtrinho de barro, e levava para o banheiro, escovava os dentes, punha água na boca e jogava fora? Olha a água que está e que condições que ela é transportada dentro da tua cidade. Rubens, fala um pouco sobre isso. Infelizmente, o nosso sistema de vida, digamos assim, leva a essa situação, né? Quer dizer, a gente acaba tendo que levar água para todo mundo, água tratada, etc. Leva a algumas outras situações que ficam difíceis no nosso cotidiano. Então, hoje a gente vai olhando a necessidade de ter filtros, né? Os metais pesados que ficam na água, e é uma água, assim, vou passar um conceito, uma água mais morta, né? Porque, veja, como é que a gente vai ver? Se a gente pegar uma água da nascente de um rio, e você examinar essa água, em termos de, vamos dizer assim, de energia, como o Dr. Emoto, né, analisou as moléculas da água, você tem uma água com vida. E aí, quando você pega uma água dessa que vem sem passar pelo sol, né? Quer dizer, não tem sol, né? Não passa pela natureza. O processo da natureza, né? Exato, é uma água mais morta, digamos assim, né? Então, eu vou passar para vocês aqui, mais no final do nosso live, uma maneira de você, digamos assim, revivenciar essa água, revivificar, tá? Uma maneira de você colocar energia viva nessa água, com o teu pensamento e com a energia, tá? E com o movimento. Então, tem uma maneira de ajudar nesse sentido. Mas isso é um processo que a gente tem que ter consciência, né? Então, muita fala, vamos pôr um filtro, vamos pôr um filtro? Será que a gente precisa de um filtro, olhando esse tipo de encanamento? E que filtro, né? Será que ele faz alguma coisa? Agora, Rubens, a maioria das mães que estão nos assistindo, os filhinhos, às vezes ficam na banheira e põe água na boca e fica brum, brum. Presta atenção, olha a água que essa criança está pondo na boca. Olha como ela é transportada. Agora, nós temos um problema mais sério que a população não se preocupa. Dá uma olhadinha nesse garoto. Agora, deem uma olhada nas caixas d'água das residências.
Em minhas palestras de água, eu tive o prazer de rodar o país aí com o Dr. Laí Ribeiro, que algumas vezes me chamava para falar com os profissionais. Eu sempre dizia: temos que informar a todos que a sua caixa d'água tem que ser limpa. Você mora num prédio? Exija que essa caixa d'água seja limpa, ou bimestralmente, semestralmente, mas ela tem que estar limpa. As mulheres têm muito nojo de lagartixa, não tem, Rubens? Tem. A lagartixa, ela ama a caixa d'água. E aí tem outra coisa, é que a lagartixa, ela se desintegra. É. Então, calcula tomar um banho com lagartixa. Então, nós temos que nos preocupar, mas é verdade, Rubens. Hã? Essa noite tem gente que não vai tomar banho com essa imagem. A imagem é muito forte. Não, não. Mas, então, limpa a caixa d'água. Mas nós estamos fazendo um bem para o pessoal. Sim, sim. Nós Conscientização. temos, roedores dentro de caixa d'água. Isso aqui não é historinha, não. Isso aqui é uma realidade. Nós temos que levar verdade e frontalidade para a população. Ok? E a tua filha, de repente, está tomando banho, não importa se é criança ou se é adulto, ou você, e você está brincando com a água com essa qualidade. Nós somos um aquário ambulante. A qualidade de água no nosso corpo vai dizer qual é a saúde que nós devemos ter. Você acha que esse peixe, Rubens, ele é saudável? Vai adiantar jogar antibiótico, vitamina, suplementação, mineral ou qualquer coisa aí dentro para você salvar esse peixe, Rubens? Precisa trocar essa água, né? Agora, imagine que você pega um filtro, um aquário bem bonito, e você joga um copo de Coca-Cola. Ah, isso nós vamos chegar lá, vai ser o próximo slide. O importante é o pessoal saber agora, Rubens, o quê? Que o teu corpo pode estar assim. Então, e pensa que os peixes são as moléculas. Isso. Desculpa. As nossas células, as nossas moléculas são os peixes. Isso. Né? Eles estão banhados em todos os líquidos. A nossa célula tem que ter líquido, ao redor da nossa célula tem que ter líquido. Então, se você não tem um líquido saudável ali para que flua todos os nutrientes, os hormônios, vão ficar impactados, vai ficar mesmo, uma espécie de barro, digamos assim. Né? Então, tem muitas doenças que melhoram só tomando mais água. Nós sabemos que o idoso, como você estava falando, tem quadros de idosos que estão com características de Alzheimer, né, de demência. Tomando água, hidratando, eles melhoram. Não tem a menor dúvida. A condutividade elétrica, o corpo precisa de uma água boa, com uma boa condutividade elétrica. Agora, se nós conseguirmos, e, nossa, o doutor Laí, posso te dizer que é meu guru, ele fica muito bravo quando eu falo isso, eu chamo ele de guru, o baixinho fica doido. Nós quebramos os paradigmas. Que a partir de 2011, nós levamos a alcalinidade, a água alcalina ao mercado. Só que ninguém acreditava, todo mundo ria. No dia que o pessoal começou a perceber que se eu trocar a água do meu corpo, as minhas células, as minhas moléculas, tudo que eu tenho no meu corpo melhora, dá oxigenação, o meu peixe fica vivo. Então passe a se preocupar com que água e qual a água que você está ingerindo. Nós podemos, hoje não dá para a gente falar qualidade da água, pH, condutividade elétrica, se ela é hexagonal, se ela não é. Hoje não dá, porque senão a gente precisaria aí de quase uma hora. O importante é você entender. Desculpa, Rubens. Água estruturada, né? Água estruturada. Nem estudou, né? Na escola, na faculdade, não se estudava isso. Sabe o que seria legal, Rubens? A gente fazer uma live só sobre água. Aprofundar. O que você acha? Sim, aprofundar mais. Fantástico. Então vamos um pouco mais para frente. Que tipo de água que é encontrado nas células cancerígenas, Rubens? Água ácida. Água ácida. O câncer não sobrevive em ambiente alcalino. Otto Warburg ganhou um prêmio Nobel de Medicina com essa descoberta. Agora,
É a tua vez. Agora, Rubão, é contigo. Refrigerante. Fala aí, Rubão. Fala aí, Rubão. Então, tudo isso que você está vendo aí, né? Pode até ser saboroso. Os cubinhos aí são de açúcar. Não precisa saber quanto tem de açúcar em cada quantidade de refrigerante. Então, se você pega um copo de Coca-Cola e joga num aquário, o peixe não vai sobreviver. E você precisa como? Se você vai tirar toda a água? Não dá para tirar toda a água. Então, você precisa, digamos, diluir aquele copo de Coca-Cola que você jogou no aquário. Precisa o quê? Ir pondo mais água, mais água, mais água. Então, um copo de Coca-Cola no ser humano, para diluir, para limpar de novo o aquário humano, quantos copos de água precisa, Ademir? 36. E esse teste nós fizemos com 1 litro de água e colocando 50 ml de Coca-Cola. Ok? Nós tivemos que multiplicar os 50 ml vezes 36 para a água voltar a um pH razoável. A 7,40, 7,50. A gente pôs o pH a 9,5. Ela desceu para 4, 3,8. Eu só não quero falhar não quero aqui dar um dado não correto. 36 copos. Teve alguns casos, por exemplo, com Sprite, que foi 32, mas Coca-Cola, 36. Só para Agora calcula 36 copos de água para poder equilibrar o teu sistema, desculpa, o teu pH. Tem gente que toma uma garrafa de Coca-Cola por dia, né? Eu fico em pânico quando eu vejo uma coisa dessa. Criança tomando refrigerante. Criança na mamadeira. É absurdo, né? Porque não tem noção. Só para lembrar, o que a gente fala pH é o nível de acidez, tá? Então, por exemplo, se você pegar um ácido, você tomar esse ácido pode corroer o teu corpo. Então, a acidez tem um número. A nossa acidez do nosso corpo, ela é muito precisa, de 7,25 a 7,35. Para você ter uma ideia, se numa UTI a gente medir o tal da acidez do sangue, ou acidez do sangue arterial, tiver 7,15, você precisa correr, porque isso vai trazer um transtorno para o corpo todo. É muito pouquinho, né? Quando eu trabalhei no TI, a gente ficava controlando o pH, detalhes, né? Não podia nem ficar acima, nem ficar muito abaixo. Imagina. Então, quando você pega um leite, por exemplo, leite de vaca, que o nível de acidez é 3, alguma coisa, você joga no corpo, o corpo tem que fazer todo um trabalho desesperado para poder pegar aquilo que entrou como 3 e chegar até 7,25. Ele usa o quê? Componentes do organismo para poder compensar aquele ácido que entrou no corpo. E é diferente. Você fala, limão é ácido. Não, o limão não. O pH do limão, ele alcaliniza nosso corpo. Então, veja, tem todo um jogo interno muito detalhado. Então, na UTI, a gente vai correndo para ficar equilibrando o tal do pH. Quando você joga um copo de leite... São os inimigos, Rubens. Eles são os inimigos do nosso exército. Não. Eles entram e destroem os nossos soldados. Então, eles estão tirando as forças que a gente precisava ter para se defender dos inimigos, para combater isso que você colocou o inimigo agora. Então, por isso que eu falei, você já está combatendo a Coca-Cola, o leite, você já está combatendo a farinha, o açúcar, você já está... Então, você não sente nada, mas você está brigando com tudo isso aí. Vem um inimigo a mais, você não tem defesa. Vamos falar do leite, então? Vamos lá. Aqui vai ser muito interessante, hein? Um rato dobra de peso em 4 dias. Um bezerro dobra de peso em 47 dias. Um bebê dobra de peso em 180 dias. Acho que a maioria do pessoal que acompanha o Dr. Laí já viu muito dessas palestras. Eu tenho algumas também no YouTube sobre isso. Legal. Porque nós humanos somos os únicos que bebemos leite de outra espécie. Lógico, se um filhote nasceu, a mãe faleceu, você já viu várias vezes um bezerrinho mamar num cavalo, ou um gatinho numa cadela, um cavalo não, numa égua, né?
o cachorro, o filhotinho de gato numa cadela. Isso a natureza nos dá por quê? Porque os peptídeos do colostro são iguais em todos os mamíferos. Ok? Ok. Mas será que um leite que uma criança leva 180 dias para dobrar do peso vai tomar um leite que é para bezerro e que só em 47 dias? Será que a estrutura é a mesma, Rubens? Isso. Agora. É importante. Oi? Você falou uma coisa importante para as pessoas entenderem. Estrutura. Quando está falando de estrutura, está falando assim, as moléculas, né? Então, todos os alimentos têm uma estrutura de moléculas. Então, existem moléculas diferentes. A molécula do leite de vaca, né? A estrutura de moléculas do leite de vaca, a estrutura da caseína, que é a proteína do leite de vaca, e da lactose, que é o açúcar do leite de vaca, é diferente da estrutura das moléculas do leite materno. Isso é fundamental. Então, essa estrutura que a gente fala. Fala, mas o leite faz bem, faz mal? É uma estrutura diferente. O nosso organismo não está adaptado para dissolver, diluir, digerir a estrutura do leite de vaca. Esse é o principal. E como é que a gente pode confiar, então, Rubens? Por exemplo, a minha sogra, infelizmente, veio a falecer e um dia a gente até vai comentar sobre esse erro que, infelizmente, um médico cometeu aqui na cidade e levou ela a óbito. Uma coisa interessante. Quantas horas de aula, de água e de leite, sobre o leite, tem um médico na sua universidade, Robert? Que eu saiba, não temos nada. Zero. Pelo contrário, né? Quer dizer, o leite ainda é difundido, estudado nas faculdades de nutrição como um alimento bom para o ser humano. Aí, o que acontece? O bebê chega uma hora que fala, ele não quer mais tomar o leite materno. Acabou. Ele não precisa mais. Ah, não, mas precisa até 8 anos, tal, por causa da lactase. Vem cá. Essa meninada que para de tomar leite, na África, que eu já morei 4 anos e meio, ok? No Nordeste, que eles param de tomar leite e começam a tomar água de coco. Claro. Veja os patolinhas que os moleques são, Rubem. Exato. Só que a indústria descobriu. Vamos mudar o gostinho, vamos mudar isso, que a criança vai gostar e vai querer tomar. Ninguém, né? Tem a Rita. Eu preciso desligar aqui a Rita, que está com o microfone ligado. Bom, eu posso falar. Se deixar o microfone desligado, eu agradeço. Eu posso falar da minha experiência pessoal também, né? Eu tenho uma filha agora de 7 anos e a gente já tinha todo esse conhecimento, né? De leite, de glúten, dessa coisa toda. E ela não tomou leite de vaca de jeito nenhum, tomou, foi mamou na mãe, depois comida. Bom, ela tem 7 anos, ela nunca tomou antibiótico. Então, veja, a gente tem crianças que acabam vindo aqui para mim, porque às vezes eu faço homeopatia e tal. Eu falo, mas a infecção todo mês, toda hora tomando antibiótico, porque, está pondo inimigo e o organismo está tendo que brigar com aquele inimigo. Aí vira o quê? Infecção, porque digamos que você põe inimigo, as outras que estão lá, que estavam sob comando, aproveitam. Né? Então, vamos pensar sempre nesse sentido. Então, quando você... eu tive um caso muito interessante, que vale a pena. Um menino veio aqui com dificuldade de crescimento, Domingos. Ele não conseguia crescer. Jovem, pequenininho, ele estava bem abaixo da idade mesmo. Era o anãozinho da turma dele lá, chateado, né, emocionalmente e tal. E não tinha nada, não ficava doente, não tinha nada. Então, quer dizer, ele estava compensado. Mas às custas de que ele estava compensado? De crescer. Então, eu falei, nós temos uma força no nosso organismo. O teu exército, a tua força, está usando para se defender. E não tem força suficiente para crescer. Foi essa a orientação. Então, fazemos um teste. Para de tomar leite, para de comer glúten por 1 mês. Vamos ver o que acontece. Vamos ver os hormônios, aquela coisa toda.
E aí ficou muito interessante, porque depois de um mês eles vieram com um sorriso de orelha a orelha, porque cresceram 3 centímetros em um mês, que não cresceu nada, né? Porque esse pessoal que tem essa dificuldade fica medindo mesmo, né, direitinho. 3 centímetros num mês era muito para eles. E mudou tudo, porque eles pararam de se defender, o corpo dele parou de se defender do leite e do glúten, e ele pôde usar todo aquele potencial. Aliás, o hormônio do crescimento dele era altíssimo. Só que não podia crescer. Veja, a ideia é que ele não podia crescer porque ele estava se defendendo. Ele não ficava doente, realmente, não ficava doente. Mas ele usava a energia de defesa dele, não para poder crescer. Como numa guerra, um país, se está em guerra, tem que ficar se defendendo. Não faz estrada, não faz fábrica, não cresce. Ele voltou depois de 1 ano e 3 meses. Ele cresceu 23 centímetros. Olha Ele era só. mais alto que o pai. Quer dizer, nem a questão genética entrava. Para mim foi impactante, porque teve vários casos assim, mas porque ele já era mais. Claro que eu não reconheci, né? 23 centímetros era outra pessoa. Então, por quê? Porque ele só parou de gastar, digamos, energia do sistema de defesa, do sistema imunológico, para se defender do que o pessoal considera alimento bom, que é o leite e o glúten. Importante, Rubens, a gente mencionar aqui, por exemplo, o Premarin. Você lembra a estrona que as mulheres tomavam? A xixi de égua, né? E Pô, aumentou o câncer 33%. E todo mundo... não, é comprovado cientificamente. Sim, até descobrirem o estrago que fazia. E aí, a gente parte do seguinte princípio. Espera aí, será que a estrutura de um leite, um bezerro que dobra em 47 dias, é a mesma estrutura do meu filho, que vai dobrar de peso em 180 dias? Mas sabe, Domingos, eu tenho minha vovó em casa que não consegue ficar sem beber leite. Não? Então tá bom. Se a criança não tem jeito, dá no máximo até os 8 anos. E compra uma vaca. Compra uma vaca, põe em casa, ou então põe na tua fazenda, ou pede para alguém que tenha uma vaca saudável te levar o leite. Aqui em casa, a minha sogra não vivia sem leite. Rubens, nós tínhamos de frente de casa, aqui onde a gente mora, um rapaz que todo dia trazia leite para ela. Leite fresco. Como é que eu posso confiar num negócio que fica dentro de uma caixinha, 6 meses no supermercado, quando eu abro, 48 horas depois está estragado? Quer dizer, ficou 6 meses lá dentro da caixinha e não aconteceu nada. Alguma coisa de errado. Eu quero que vocês pensem. Tá? Um leite bom, eu aconselho. Compra uma vaquinha e põe em casa, né, Rubens? pelo menos tem as enzimas, né? Como diz o Laí, pelo menos ele tem digamos, uma vida, né? Digamos, vamos colocar de novo, o leite que está sendo tem uma vida ainda. Então, digamos que, embora nem esse seria interessante, mas digamos que este leite tem vida. Agora, o que chega na nossa casa não é mais leite, né? Se chegar para mim e falar assim, Domingo, a molécula, o peptídeo do colostro, cara, toma diariamente. Diariamente. Isso. Toma diariamente. Por quê? Nós pegamos a essência da estrutura, a essência da informação. Nós pegamos ali, como no computador eles falam que é a memória do computador. É o chip de informação. Aí é diferente, né? Então, isso muda tudo. O que você prefere, uma caixinha ou uma vaquinha? Eu prefiro a vaquinha, tá bom? Eu acho que aqui, Rubens, nós podemos dar um exemplo muito legal. Quando nós nascemos, eu espero que você goste desse exemplo, Rubens. Quando nós nascemos, você me dá licença, eu só vou me alongar um pouquinho agora aqui, tá? Quando nós nascemos alcalinos, correto, Rubens? Exato. Basta cheirar uma criança e cheirar um idoso. A gente morre ácido e nascemos alcalino. Agora, eu preciso convidar esse bichinho para ir morar no Amazonas? Esse e esse. Preciso? Não. É o habitat deles, correto? Mas espera aí. Se no decorrer da minha vida
eu começar a desmatar a minha Amazônia, começar a acidificá-la, a prejudicar a minha Amazônia, o que eu vou conseguir? Um deserto. Uma área desertificada, dentro do meu corpo. Eu espero que você tenha gostado desse exemplo, Rubens. Bonito, hein? Bonito mesmo. Agora, Rubens, eu preciso convidar esse bichinho para ir para o deserto? Não, para o habitat dele. Você já viu esse bicho no Amazonas? Não tem. Não. Camelo tem no Amazonas? É o dromedário, né? Não. É o habitat dele. Escorpião. Naja. Quando nós criamos ambiente para esse tipo de animal, e vamos aqui fazendo uma analogia, ou como vocês queiram chamar, células cancerígenas, processos inflamatórios, processos infecciosos. Rubens, fala um pouco sobre isso. Então, voltando, né, acho que a próxima imagem é interessante já colocar para... como é que eu sei que eu estou doente ou não estou doente? Então, nós temos aí uma ideia, Domingos, de explicar, inclusive no nosso canal nós temos uma aula disso, a diferença de doença e saudável. Então, uma pessoa doente, você sabe que ela está doente, está os exames mostrando. E uma pessoa saudável, teoricamente, você sabe também. Agora, existe um intervalo que você não está nem saudável totalmente, nem doente ainda. Que você está disfuncional. Você não está funcionando direito, né? Que nós chamamos de patologia funcional. Esse é o grande problema. Então, digamos que 20% das pessoas estão saudáveis. Estão saudáveis e apresentam saúde. 20% estão doentes, e a gente percebe isso aí. 60% não é nem saudável nem doente. Então, está ali, né? Já está desgastada. E, basicamente, se a gente pudesse dizer qual é a diferença, o que implica nessa mudança em que eu deixo de ser saudável para começar a ficar disfuncional, né? É a inflamação. E inflamação é uma coisa estranha, porque as pessoas só conhecem inflamação aquela quando dá uma topada, né? Ou tem uma pancada na perna, então você vê aquilo vermelho, inflamado. Essa é a inflamação que você vê. Tem uma inflamação invisível, que é chamada inflamação subclínica, que ela fica dentro do organismo. Tanto que, e aí vamos fazer a ponte de novo, né, com os que nós estamos vendo no Covid, qual é o grande problema que estão descobrindo agora? Que esse vírus causa um processo inflamatório muito grande. E esse processo inflamatório se dirige principalmente ao pulmão, causando, então, uma reação inflamatória. Tanto que eles estão descobrindo que eles precisam trabalhar o processo de inflamação causada. Então, veja, inflamação é uma briga entre o nosso sistema imunológico e o invasor. Literalmente uma briga. Essa briga causa inflamação. O que é uma secreção purulenta, um pus? É o resultado dessa briga do sistema imunológico e das bactérias. Então, a inflamação subclínica, tanto que tem um exame que o pessoal também, que é o PCR. A gente faz o PCR para todos os processos. Para saber se a pessoa está inflamada ou não, veja o PCR. Chama proteína C reativa. É um dos principais exames para saber o nível de inflamação. Então, tem muita gente que não tem nada, não sente nada, está saudável, entre aspas, mas tem uma proteína C reativa alta, que é uma inflamação. Inflamação subclínica. Então, se eu já estou inflamado, eu estou mais propenso a um processo que vai me inflamar mais e eu não ter resposta. Estão descobrindo agora que um grupo de risco importante é o obeso. Por que o obeso? Porque o obeso é praticamente inflamado. Ele tem um processo de inflamação. Então, é um absurdo muitas vezes chegar e falar, eu fui no médico e ele disse que eu estou saudável. O cara está obeso, tem uma barriga. Não é possível você falar para uma pessoa que ela está saudável se ela está obesa. Isso é impossível. Porque a própria obesidade é um processo inflamatório. Percebe? Então, agora estão descobrindo que os obesos, quando pegam esse vírus, têm uma evolução muito ruim. Por quê? Porque já está inflamado. E o que desinflama, né? Quando você tem uma ferida, o que você precisa fazer? Não precisa lavar? Quanto mais você lava essa ferida, então a gente precisa lavar o nosso processo inflamatório
mudando a alimentação. Por isso que nós estamos falando. A água é o maior dissolvente que existe na natureza. Ela dissolve tudo. Então, a gente precisa dissolver, entre aspas, esses processos inflamatórios, com água e de boa qualidade. E o que o pessoal mais escolhe, Rubens? O que o pessoal prefere? Um armarinho de medicamentos tradicionais? Um armarinho de medicamentos naturais? O que você prefere aí? O Amazonas ou o deserto? Então, eu fiz essa comparação para a população entender que quanto mais você desertifica o teu corpo, quanto mais você acidifica, quanto mais você acumula estresse, quanto menos você nutre o teu sistema imune, mais deserto você cria no teu corpo. E a partir do momento que você cria esse deserto, você cria também, o que é pior, ambiente para aqueles bichinhos feios que a gente te mostrou ali. Você gosta de escorpião? Você gosta de naja? Não. Você deve gostar de arara azul. É elas que você tem que pôr dentro do teu corpo. Uma pantera negra que reaja na hora que for necessário. Um tigre. Se bem que tigre aqui no Brasil não tem, mas leopardo ou qualquer coisa parecida. Né? Que possa te defender. Agora, você acha que uma cobra vai te defender? Não. Ela vai te prejudicar. Nesse ponto aqui, a gente pode trabalhar um pouco. Eu, por exemplo, quando eu cheguei da Europa em 2010, eu fiquei 20 e poucos anos lá, a minha sogra tomava uns 15 fármacos, mais ou menos, sem exagero. Uns 15 fármacos. Metformina, tudo que você possa imaginar. Cara, nós, em quase um ano, conseguimos desmamar. Tivemos até ajuda do Dr. Gino, que nos ajudou nisso. Mas eu era muito radical em algumas coisas. Minha sogra tem que comer 3 ovos por dia. Quando eu falava isso em 2010, você é maluco, você está matando tua sogra, você não sei mais o que. Eu falei, cara, mas na Alemanha você aprende, em qualquer país, o ovo é o segundo melhor alimento do mundo, depois do leite materno. Rubens, a minha sogra, depois de 2 anos, nunca mais tomou um fármaco. Pressão equilibrou, acabou tudo que era labirintite, todas aquelas pseudoinflamações que o pessoal cria nomes maravilhosos para levar a consultas absurdas, me perdoe, né? É verdade. São simples de ser resolvidas a partir do momento que se joga do lado da natureza. Minha sogra teve uma feridinha, Rubens. Escuta o que eu vou te dizer. Teve uma feridinha, minha esposa, eu levei ela primeiro, porque a gente não conseguia, porque como eu moro numa chácara, ela ficava andando, deve ter pego alguma bactériazinha e tal, vamos ter que entrar com antibiótico. Entrou com antibiótico. Aquele antibiótico não resolveu. Quando a minha esposa retornou lá, e eu não fui, deram 40 miligramas de cortisona para uma pessoa com um rim só. E cipro numa pequena inflamação na perna. Sabe o que aconteceu? Síndrome de Steven Johnson, e minha sogra veio a falecer. Agora, está na bula que o remédio faz isso. Nós não lemos. Nós confiamos, e a minha esposa confiou no profissional. Mas uma pessoa com um rim, ela tinha doado o rim para o irmão. Então, Rubens, conversa um pouco. Quando que nós temos que entrar com bomba atômica? Então, é isso. Sabe o que eu quero que você explique para o pessoal entender? É o seguinte. Eu tenho que tentar, com as armas que eu tenho em casa, antes de eu ir para a rua enfrentar o inimigo, que tem uma arma superior. Aí eu vou precisar de antibiótico, quimioterapia, etc. e tal, porque é lógico.
né? Nós estamos falando de uma alopatia que não cura. Não tem nada que cura no mundo, Rubens. Você sabe disso. Só quem cura é o Criador e o nosso sistema. Acabou. Ah, não, porque aquele remédio cura. Não, a hidroxicloroquina vai curar o Covid-19. Não, porque ela vai atenuar a ação do vírus e o teu sistema vai lá comer os bichinhos todos, os macrófagos vão engolir todos e você fica normal. Então não diga que a hidroxicloroquina ou o que quer que a amoxicilina, o que quer que seja, que cura. Nada cura. Então, Rubens, conversa com o pessoal. O que eu tenho que fazer para quando eu sair para a rua, eu estar armado? Então, eu vou dar um exemplo antes dessa imagem aí, que eu costumo dizer que eu gosto de dar um curso de nutrição em duas etapas, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui 2 perguntas e vamos ver se vocês que estão nos ouvindo aí já saem daqui, já saem formados em nutricionistas naturais, pelo menos. Você vai a um mercado qualquer, supermercado, mercado, onde tem todos os alimentos. Você olha todos os alimentos. E você vai fazer o seguinte, olha, os alimentos que vêm diretamente de Deus, diretamente da natureza, e os alimentos que vêm e passam pela mão do homem. Então, a diferença. Então, você deve comer 80% dos alimentos que vêm diretamente da natureza, diretamente de Deus, e 20% de que você pode comer pelo que o homem pôs a mão. Então, vou fazer uma pergunta primeiro, vamos ver se você consegue identificar. Digamos que numa mão você tem uma torta de chocolate e na outra você tem uma maçã. Qual é que veio direto de Deus? Lógico, maçã. Então, quando você faz essa visão, como tem aí nesse slide aí, você começa, é fácil. Então, é só você olhar para o mercado e falar, como é que eu vou saber que eu vou comer Entrei bem? direto, não precisou aceitar o convite. Não, essa sala deve ser aberta. Ó, você nem tá com nada de... Aberto aí, pedir para, por favor, fechar. Então, vou fazer uma pergunta mais difícil para ver se eu posso dar 10 para vocês agora e vocês já se formarem como nutricionistas. Você tem o arroz integral e o arroz branco, digamos assim, né? Então, o arroz branco passou pelo homem. Ele fez todo um processo de mudança do padrão. Não tem o integral. Então, os alimentos integrais eles estão diretamente da natureza. Os outros passam pela mão do homem. 80% de alimentos que vêm direto de Deus. É uma coisa bem simples que você pode aplicar no dia a dia. Então, se alguém eu faço mercado, em casa eu faço mercado, conheço tudo. Então, a meu carrinho tem isso. As pessoas que olham, está cheio de mato, está cheio de legume, está cheio de verdura integral. E tem lá umas coisinhas que a gente, digamos que você abre mão de algumas questões. Então, 80-20. Agora, quando eu estava falando dos domingos, você vai escolher a coluna da esquerda dos medicamentos ou da direita. Então, vou pegar um exemplo para você entender. Vamos falar de pressão arterial, hipertensão arterial, pressão alta. Então, a maioria da pressão alta, a maioria das pessoas que têm pressão alta, tem uma pressão dita essencial. Isto é, da natureza, da essência da pessoa. Como diz essencial da essência? Significa dizer que não se encontrou nenhum motivo para essa pressão estar alta. Então, se dá um medicamento para controlar a pressão, não para curar, para controlar a pressão. Rubens, desculpa, Oi. fantástico. Fala sobre pressão alta e diabetes. Isso. Vai que 60% das pessoas que estão nos assistindo, e algumas estão perguntando sobre isso. Certo. Desculpa te interromper, me perdoa. Não, excelente. Então, a pressão alta. Eu vou falar de um item, né? Nós precisamos ter um equilíbrio da pressão, a força do coração, o bombeamento do coração e a força dos vasos, das artérias, tá? Para que as artérias tenham esse movimento de flexibilidade, o sangue vai passando, imaginem uma mangueira e uma bola, né, de água andando ali. É mais ou menos o batimento do coração, ele bate e manda. Então, nós temos toda uma tensão, uma flexibilidade desses vasos. Ora, o que precisa para a flexibilidade dos vasos? Tem um componente, um mineral,
que tem 300 funções no nosso organismo, 300 funções, e que chama magnésio. E o magnésio é pobre em países, por exemplo, como o Brasil. Eu costumo brincar com meus pacientes, nós temos Brasília, mas nós não temos vulcão, né? Quer dizer, nós não temos vulcão, mas temos Brasília. Então, o solo vulcânico libera no solo mais magnésio. Então, o nosso solo é pobre em magnésio. Então, nós precisamos comer alimentos que têm magnésio. O importante é o arroz integral. Só que mesmo o arroz integral no nosso país é pobre em magnésio. Então, quando você suplementa magnésio, você pode melhorar o teu quadro de pressão alta. E eu pergunto, por que na faculdade não ensinaram que magnésio ajuda a baixar a pressão? Em vez de você só tomar o remédio. Você vai tomar o remédio? Vai! Mas você vai suplementar com magnésio. Que você pode encontrar, magnésio é um suplemento natural que você pode encontrar de várias formas. Por que os nossos cardiologistas não dão também o magnésio? Eu faço a pergunta, mas se o magnésio melhora todo o sistema circulatório, por que não dá também? Veja, então eu estou colocando aqui uma dúvida, porque tem muitas pessoas que começam a tomar o magnésio como suplementação natural e a gente não tira o medicamento, não, fica com o seu cardiologista. Mas daqui a pouco começa a baixar a pressão, claro, porque o corpo começa a se equilibrar com os nutrientes naturais ou com suplementações naturais, e aí você não precisa do medicamento. Tem muitos casos. O diabetes. O diabetes, aprendi com o Dr. Lair, essa aula eu revejo sempre, essencialmente é uma doença alimentar. Essencialmente alimentar. Então, existem hoje livros, curou o diabetes em 15, 17 dias. Ele pega um grupo de pessoas, põe um hotel e faz um regime, um sistema de alimentação e de outras coisas, e as pessoas, tem muitas que saem curadas do diabetes ali. Tem um monte de remédio? Tem. Estou falando do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é um aspecto um pouco mais complicado, mas o diabetes tipo 2. E aí, tudo bem, temos que controlar? Temos, mas precisamos, primeiro, a alimentação. Certo, Domingos? Certíssimo. Sabe o que eu ia até comentar, Rubens? Em uma das aulas, foi a primeira pós do Lair, né? Já está em 13. Ele deu um exemplo que eu achei fantástico. A diabetes nada mais é que uma falta de comunicação entre o intestino, o cérebro e o pâncreas. Quando o intestino, o cérebro e o pâncreas para a sua comunicação por condutividade elétrica ou por que quer que seja, e essa interrupção começa a passar comandos errados, libera tanto de insulina, o pâncreas, o quê? Eu acho que ele falou 10. Não, tinha que liberar 8. Entendeu? Aí o cara tem uma hipoglicemia. Aí o intestino avisa o cérebro, olha, libera 40. Aí o pâncreas, ele falou para liberar quanto? 4. Lógico, você vai ter uma hiperglicemia. Então, o intestino, ele é, vamos dizer assim, o centro de comando do nosso exército. Então, a pessoa que tem diabetes, primeira coisa que você tem, que eu acho, e tenho certeza, isso a gente aconteceu em pessoas da minha família, é arrumar o intestino. Você arrumou o intestino, e outra, perguntar e ver. Sabe outra coisa interessante, Hugo? Com quanto você vai dormir e com quanto você acorda de glicose? Vamos descobrir se é o teu corpo que está produzindo ou se é uma disfunção metabólica e falta de comunicação. Se você, durante a noite, não assaltou a geladeira, não comeu brigadeiro, não comeu doce, de onde veio esse açúcar? E aí que começa o trabalho. Aí que começa o trabalho do profissional. Da gente tentar o quê? Mexer com o lado direito da prateleira para diminuir ao máximo o lado esquerdo da nossa prateleira aqui. Exatamente. Concorda, Rubens? Concordo, exatamente. Agora, a gente podia transcender um pouco, né? A água, ela tem uma memória, né? Então, acho que a gente podia falar um pouco da importância da água também numa questão um pouco transcendente, sabe, Domingos? O estudo do Emoto, né? Muita gente conhece o estudo do Emoto, ele pegou várias moléculas de água, cristalizou, né? Quer dizer, colocou
numa temperatura muito baixa e viu os cristais, e viu ali fantásticos. E aí eu vou convidar você que está me ouvindo, aí você que está participando da nossa live, porque você faça uma experiência na tua casa. Você pega 2 copos com água e você pode colocar um pouco de arroz cru, né? Ou aí você vai pegar um copo com água, você vai todo dia dizer para o copo com água, com arroz, você diga o seguinte: eu te amo, eu te agradeço muito por você existir e eu te amo. E o outro copo com arroz, você diga o seguinte: eu te odeio, você é um inútil. Faça isso uma semana. Vamos ver o que acontece. Você vai perceber uma coisa muito... Faça na tua casa, faça com teus filhos. Observe isso. Nós fizemos, sabe, Domingos, umas experiências aqui na clínica. Colocamos maçã em vários aparelhos que eu tenho aqui, aparelhos energizantes, e fui colocando. E coloquei 2 Tupperwares, eu coloquei a maçã e escrevi assim: eu te amo, escrito, e uma maçã, e no outro, eu te odeio. A maçã do eu te amo ficou muito mais saudável muito tempo. Então, veja, porque a água, de tudo que existe na nossa natureza, dos seres vivos, é o que vai dar memória. Então, muito importante também, quando a gente toma água, beber água, é ver que tipo de emoção, de pensamento, de energia você está colocando nessa água. Porque essa água está entrando no teu corpo. Se você tem raiva, você está mudando a molécula da água. Você está desestruturando a molécula da água. Né? Então, a gente precisa perceber que nós estamos o tempo todo vivificando ou mortificando o nosso ambiente interno. Né? Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas palavras são poderosas para fazer essa mudança. Então, eu convido você a fazer esse teste, faça esse teste. Coloca água em lugares diferentes, um papel e diga para as pessoas, vão lá, eu te amo e eu te odeio. Observe, você vai ver a força que existe aí na tua palavra, no teu pensamento. E uma dica que eu vou dar para você é pôr energia na água, né? Que eu aprendi aí espiritualmente, como é que você pode melhorar a energia da água. Então, você pega a água, põe num copo e pega outro copo. E você vai fazer aquela brincadeira de jogar a água e vai mudando a água de copo. Enquanto você vai mudando essa água de copo, você pode fazer simplesmente uma imaginação, que você está pondo luz, como se fosse a luz do sol. Então, você pega um copo com água e você está fazendo o quê? Você está jogando uma luz na tua mente e você está trocando, você está pondo energia de movimento e luz. Então, de uma certa forma, você está colocando aquilo que acontece lá na nascente do rio, que é movimento com luz. Só que você está fazendo de uma maneira artificialmente com a tua mente. E essa água vai ficar mais energizada. Você vai sentir que, além de tudo, uma boa qualidade de água, pH bom, você pode fazer esse movimento para você energizar a tua água. Gostou desse exercício, Domingos? Fantástico, fantástico. Tanto é que eu sou... Ele faleceu já, né? Eu, quando eu era sócio da Aqualive, ele chegou a fotografar a molécula do nosso equipamento. Nós temos essa foto. É a coisa mais linda. Tudo tem energia. Tudo tem energia. Você sabe que eu me aprofundei em água e sistema imunológico. O restante não é comigo. Não adianta, porque isso aí é outra área e eu preferi me especializar nisso. E eu te digo, é incrível, Rubens, quando você faz um turnover hídrico na pessoa, estimula o sistema imunológico, que eu uso há 12 anos, presta atenção, 12 anos. Eu tenho 62 anos e não tomo remédio nenhum. Encontro meus amigos, é remédio de pressão, remédio para isso, remédio para aquilo. Teve agora uma coisa até fantástica que aconteceu, foi essa semana. Um amigo meu me ligou, Rubens, e disse que foi no urologista e o PSA dele deu 3,4 e o médico já queria operar.
Eu virei para ele e falei assim, espera aí, você está todo esse tempo, descobriu agora que teu PCA está alterado, pode ser uma hiperplasia, pode ser alguma outra coisa, você já vai operar? Não, ele já quer fazer biópsia. Eu falei, olha, você é meu amigo, eu vou te dizer. Primeiro, a biópsia cria oncotaxia inflamatória. Segundo, 100% dos homens morrem com câncer de próstata. Não do câncer de próstata. Isso é comprovado cientificamente. Comprovado cientificamente. E eu sempre digo, olha, se fosse Domingos, o cara chegar para mim e falar assim, olha, está com uma eventual probabilidade de ter um problema aí na próstata. Vamos fazer uma biópsia? Eu falei, peraí, você está querendo abrir a jaula do leão? Deixa o leão quieto ali, rapaz. Você quer tratar do leão? Vamos tratar dele ali. Agora, sei lá cutucar o leão, deixar ele nervoso? Não. Deixa ele quieto. Pô, Linus Pauling, só viu o que aconteceu? Né? Bom, Rubens, eu acredito que a gente tenha levado aí alguma boa informação. Eu não sei se tem algumas perguntas, se o pessoal fez alguma pergunta pelo Facebook. Tem a Rita, que levantou a mão aqui, tem um pessoal que não sei se quer perguntar alguma coisa. Eu acho que hoje nós falamos sobre a água, sobre a alimentação, né? E um pouco sobre o sistema imune. Eu acredito que seria interessante a gente fazer um só do sistema imune. O que você acha? O que eu posso fazer para estimular o meu sistema imune? Sim. Correto? Sim. Eu, por exemplo, uso fatores de transferência. Você também usa, Albert. As pessoas que estão nos assistindo, têm aí os nossos contatos, falem com a gente. Ah, mas isso aí cura. Presta atenção, não tem nada que cure nesse mundo, pessoal. Nada é ligado à doença. Nós estamos falando em nutrição, alimentação. Nós estamos falando em algo que vai alimentar o teu exército, não é, Romero? Exatamente. Algo que vai dar força, estímulo, equilíbrio, memória imunológica, vai dar um monte de coisa para você ter qualidade de vida. Rubens, conversa com o teu pessoal e deixa um abraço para todo mundo. Eu tenho que te agradecer mais uma vez, a gente está juntos. Você sabe que temos uma parceria aí que... Eu agradeço. Eu acho que o pessoal precisa mergulhar nesse teu processo, Domingos, porque esse processo eu aprendi. Eu tive contato em Portugal, com os fatores de transferência, fiquei apaixonado, aí vim pesquisando, aí descobri você, e fiquei realmente impressionado com o sistema. E tenho visto alguns casos aí que são impressionantes. Então, você é o especialista nisso, as pessoas que tiverem interesse, acho que vale a pena entrar em contato com você, para que você possa explicar melhor o que funciona isso aí, o que chama fator de transferência, transfere o quê? Né? Isso é muito interessante. São as evoluções que tem aí que a nossa medicina, que é uma medicina, eu costumo chamar que a nossa medicina no planeta Terra é uma medicina muito imatura, é muito infantil. Né? Dirigida, né? Dirigida. Muito manipulada. E eu tenho 38 anos de formado e eu vim lá com 10 anos de formado, eu falei, não dá para trabalhar nesses 10 anos. Quando eu tinha 10 anos de formado, eu já não aguentava mais no sistema. Eu vim mudando, e hoje eu faço uma medicina por isso que eu brinco, eu sou médico da vida, né? Porque eu não fiz nenhuma especialidade considerada pelo sistema como uma especialidade. Então, eu não posso dizer que eu sou especialista em nada. Né? Eu fiz um monte de estudo muito, estudo ser humano, mas eu não posso falar que eu sou especialista em nada. E eu fico contente de falar que eu não sou especialista em nada mesmo. Eu sou especialista em gente. Né? Em gente e trabalhar em vida. Então, muitas vezes a pessoa vem conversar comigo aqui e a gente vai descobrir que o sistema da família dela, o sistema lá que está com problema com o pai, ou com a mãe, ou com o marido e tal, isso está trazendo a dificuldade. Então, precisa trabalhar a parte emocional junto. E eu busquei muito, você sabe, eu sou practitioner, sou master practitioner em PNL, sou apaixonado pelas doenças psicossomáticas, apaixonado pelas questões de vibratórias, espirituais. Né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu vejo que o ser humano não pode separar essas coisas. Né? Muitas vezes as pessoas vêm, elas estão com transtornos de origem espiritual mesmo. E eu sou espírita, você sabe disso, eu falo abertamente.
mas não faço trabalho espiritual. Mas eu insiro, eu insiro na minha vida, no meu dia a dia, a espiritualidade. Eu acho que não dá para tirar a espiritualidade do meu dia a dia, né? Você agora aí está acompanhado, eu estou acompanhado espiritualmente, pedi isso, pedimos a proteção, pedimos a espiritualidade. Eu convido você que quando você for sair na rua, saia com o seu EPI espiritual, eu brinco, né? Então, a máscara, a roupa, né? Limpe a sua mente dos pensamentos. Né? Você vai passar álcool gel na mão e fica pensando besteira? Não adianta, precisa limpar a mente, né? O próprio Cristo disse, é muito mais grave o que sai pela boca do homem do que entra, quer dizer, o que você fala, o que você transmite de emoções, de pensamentos, de vibrações, isso suja muito mais, isso acaba sujando. Então, a pessoa... Rubens, você deu um toque agora fantástico. Nós, desde que fizemos essas 2 lives, aquele programa ao vivo lá na TV de Araras, a maioria das pessoas está sendo joystickada. O que eu quero que você pense é isso. Eu quero te passar terror, eu quero te passar medo, eu quero te passar tudo aquilo que é ruim para eu te controlar. Então, aquela tua colocação no ar, que muita gente, foram mais de 18 mil pessoas, que chegaram e refletiram e falaram assim, será? Ele tem toda a razão. Será que o que eu estou pensando é o que eu estou pensando ou o que eles querem que eu pense? Vamos lá. Todo mundo induz você a tomar leite. Então, vamos agora pensar. Tem uns que são a favor, tem outros que são contra. Eu vou assistir os dois, vou ter minha percepção, vou captar as informações e eu vou tomar a decisão. Eles falaram da água. Que água que eu estou bebendo? Como é que está minha caixa d'água? Como é que está? É simples. Rubens, me diz se alguém tem coragem de pôr o dedo na torneira e chupar antes de escovar o dente. Mas tem a manha de abrir a torneira, pegar água e pôr na boca. Então, esse exemplo que a gente deu faz a pessoa pensar. Opa, peraí, não é que aquele maluco tem razão? Mas é simples. Você tem que pensar por você. Você andou sozinho, a tua mãe te ajudou a você andar. Mas a partir do momento que você andou, você aprendeu que numa escada você tem que tomar cuidado, senão você cai. Você caiu. Depois você não cai de novo. Então, tudo na tua vida é assim, até teu sistema imune. Entra o vírus, ele vai lá e mata. Opa, já conheço aquele vírus. Se entrar de novo, eu mato. Eu como algum produto que me faz mal. Rubens, nosso corpo avisa tudo. Eu comi 35 quilos de pizza e quem me fez mal foi a azeitona? Se aquilo que você comeu te faz mal, o teu corpo está te avisando que aquilo não é para ser comido. Por que você insiste? E aquilo que você pensou pode ter te feito mal também. Você acabou tendo um pensamento, esse pensamento também é igualzinho uma digestão, né? Eu comi uma coisa que não me fez bem a digestão. Um pensamento não me fez muito bem. Só que assim, teoricamente a gente escolhe o alimento. E teoricamente a gente não escolhe o pensamento. Então eu tenho batido nessa tecla. Para mim, nós estamos vivendo um momento do planeta Terra onde o ser humano precisa descobrir que, muitas das vezes, o pensamento que ele está pensando não é o pensamento dele. É um pensamento induzido. Não importa o nível. Tem a menor dúvida. Olhar de fora o teu pensamento. Olhe de fora o teu pensamento. Como assim? Pensar sobre o pensamento. Vem o pensamento e eu olho de fora. Esses dias abri minha caixa de e-mail, tinha lá que eu tinha que comparecer à delegacia, que eu era não sei o que lá, testemunha. Eu falei, como? Imagina se os caras vão mandar um e-mail dizendo que eu tenho que fazer testemunha no dia seguinte.
eu deletei na hora, você entendeu? Eu não abri para ver o que era. Porque eu falei, isso aí deve ter alguma encrenca junto, você entendeu? Mesma coisa que eu convido as pessoas. Quando você tiver um pensamento, não abra esse pensamento. Ai, mas será que eu estou com problema? Não abre o pensamento. Primeiro joga fora o pensamento, depois avalia. Quantas pessoas que a gente conversando fala, mas espera um pouquinho, como é que você chegou a essa conclusão? Ah, porque é um pensamento. O pensamento veio, ele abriu. Nós precisamos aprender a não abrir todos os pensamentos que chegam na nossa caixa de e-mail cerebral. Isso faz uma mudança fantástica. Isso vai interferir na nossa água interna, nas nossas células. Então, vamos passo a passo. Se eu pudesse deixar uma mensagem, eu diria essa mensagem. Será que o pensamento que você pensa é um pensamento produzido pelo teu cérebro, pela tua mente? É dúvida mesmo, é para deixar na dúvida mesmo. Mas, perfeito. É para deixar na tua dúvida mesmo. E eu gostaria de deixar uma também. Você, quando nasceu, te deram uma cesta de cerejas, ok? Você, quando é jovem, você vai comendo, essa tá manchadinha, joga fora, tal. Você vai fazendo um monte de besteira com aquele monte de cereja que você ganhou. Mas chega uma altura, uma idade, que você começa a ver que tem menos cereja do que você já comeu. E aí você começa a deliciar cereja por cereja. Se você for dar cereja para alguém, essa pessoa tem que ter um valor agregado maravilhoso, tem que te trazer alguma coisa positiva, tem que te trazer alguma coisa que agregue na tua vida. Você vai desperdiçar a tua cereja? Agora me diga, o que você está fazendo com as cerejas que Deus te deu? Pare, pense nisso, porque não tem mais cereja. As cerejas que estão ali, é você que vai ter que administrar. Se você desperdiçar, a culpa não é de ninguém, é só tua. Ok? E nós estamos aqui, eu, Dr. Rubens, e uma equipe muito boa para poder te ajudar. Você que assistiu esse vídeo, aí embaixo, nos comentários, vai ter o contato do Dr. Rubens. Sigam o Dr. Rubens Cascapeira Júnior nas mídias sociais. Sigam o Domingos também no Facebook. Rubens, fala. É só deixar o canal, né? Um canal novo que eu tenho aí, que eu estou colocando os vídeos. Saúde Funcional Vida Plena. Se puder deixar depois aí. Eu tenho os vídeos lá que eu tenho deixado justamente nessa fase que nós estamos vivendo aí. Pede até para colocar já nos comentários do Facebook. Ah, legal. Porque está sendo transmitido em vários canais. Tá? Então, depois eu faço um apanhado das cerejas e entrego isso. Rubens. E aí, também para o público, qual o assunto que eles querem que a gente fale, né? De repente, eles mandam aí alguma sugestão. Boa sacada. Boa sacada. Fala então. Ótima sacada. A gente pode focar alguns aspectos aí, que para nós é um prazer estar aqui com vocês. Não tenha dúvida. Agora, você que está nos assistindo e é joysticado, pensa que nem meu pai, quando eu vim com o primeiro celular, que ele me chamou de maluco, de doido, isso aí não funciona, isso nunca vai existir. Você que nem faz ideia do que é nanotecnologia e critica sem usar essa massa encefálica, você está desperdiçando cereja, meu filho. Pensa nisso. Rubens, Deus te abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Que as bênçãos de Deus possam estar no nosso país aí, né? No planeta, mas no nosso país especialmente, que a gente possa ter dias mais tranquilos. Muito obrigado, pessoal, e boa noite. E Rubens, tudo que nós fizemos hoje é ajudar o próximo. E é nada mais do que amigos juntos e unidos com o dom de adquirir riqueza. Ajude,
Compartilhe esse vídeo se você gostou. Compartilhe essa live. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Semana que vem estamos aí, né, Rubão? Estamos aí. Vamos aproveitar. Marcado? Marcado. Mesmo horário, 8h30. 8h30. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E olha, a árvore, ela não faz sombra para ela. A laranjeira, ela cria laranja para você. O mundo foi feito para você. Não o destrua. Um beijo no coração de todos. Bom, fica com Deus. Bom final de semana. Obrigado, igualmente. Tamo junto. Tamo junto.